Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, bancada da Sport TV, trazendo a perspectiva do jogo de hoje, Bahia e São Paulo. Além disso, trazendo também revelação de salário de atleta que está livre no mercado, que é sim uma opção, de repente, quem sabe, interessante, inclusive em razão do salário. Para completar, tem contrato sendo favorável para o Bahia e também convocação. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso, se tem jogo, tem jornada esportiva, a gente conta com vocês em mais uma jornada esportiva diretamente da Fonte Nova, tudo sobre Bahia e São Paulo. Se tem jogo, além disso, tem play, você precisa chegar junto, porque tem sim um prêmio especial, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou baixa o aplicativo de graça pelo sistema Android, ou aponte a câmera para este QR Code que você está vendo na tela. Fez isso? Baixa, tem acesso a Play, faz o cadastro, é de graça, ganha 1.000 moedas e já se inscreve nos campeonatos, gente. Tá aqui, uma opção bem legal. Eu vou trazer uma dica bacana para vocês, porque tem aqui, ó, final da Champions, tá aqui, gente. 1 milhão de moedas é o prêmio. Você já se inscreve aqui, é hoje, a partir das 16 horas. Você pode se inscrever com 2.500 moedas. E além disso, claro, tem Bahia e São Paulo e tá aqui. Meus jogos, já me inscrevi. Tá aqui, Bahia e São Paulo, 1 milhão de moedas também é o prêmio. Você troca por R$1.000, viu? Fica a dica para você aí. E a escolha é simples, não é bet nem casa de apostas, é um fantasy game. Mais de 1,5 cartão amarelo para o São Paulo no primeiro tempo. Gente, eu acho que o São Paulo não é de ser muito assim, não, é violento, enfim, né? Mais de 12,5 chutes no gol do Bahia, não, do Bahia no jogo. Olha, muito chute, mas somando os tempos, de repente, né? Mais de 50% de posse de bola para o São Paulo no jogo, acho que não. Acho que o Bahia vai ter mais posse de bola. E por aí vai. Faz as 10 escolhas, acertou, pontua aqui e troca 1 milhão de moedas por R$1.000. Então chega junto aí, aproveita as vantagens da Implay. Mas vamos para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo um trecho que o Bahia acabou reproduzindo em sua própria página, gente, sobre o Barak, trazendo mais detalhes sobre a avaliação ou visão que o Grupo City tem tido do nosso tricolor de aço. Está aqui, gente, vamos ver. Great story. What's happened in Bahia, taking a team from the second division in 2 years to go to the first division and to be competing in the equivalent of the Champions League in Latin America is a really amazing achievement. I think the Brazilian football league is going to become one of the premier leagues around the world. Obviously, the talent has always been there, but for whatever reason, over these years, the league hadn't developed. Now it is. It's becoming very commercial. It's becoming big in terms of TV viewerships globally, and you're seeing these clubs now get better and better. And we're very lucky. I think we have a great team in Brazil. We've been part of that journey from the second division to the first, and now back to competing at all levels. And the amount of talent that's coming out, I mean, just look at, I think the value since we bought that team of just the squad has gone about 100x. I think it starts with obviously a great base, which is it's a great club with a great history and a great heritage, with a wonderful fan base. So I think you're starting with a very good foundation. And I think the club, the City Football Group philosophy of managing clubs, of putting the right management in place, putting the right, let's say, football philosophy, management philosophy, and then really using the strength of the network of the group to its full effect. That's what we found over the years to be the best combination. And I think you see it in full force in Bahia. Tá aí, gente, bacana, né? Khaldoum Barak, presidente do Manchester City, CEO, de certo modo, do Grupo City, vinculado também ao Emirados Árabes, e chama atenção, né? Todo o detalhamento a respeito da avaliação do Bahia. E eu não tenho, confesso, nenhuma dúvida. Vejam que há toda uma avaliação em todos os aspectos. E agora o que a gente quer, né? A gente torce por isso, é que nessa janela do meio do ano, sabendo, ele tá vendo da importância do Bahia, que reforce mais ainda o nosso tricolor de aço, pensando na temporada. Falar sobre isso, falar sobre base tá aqui, gente. Boa notícia. Nossa dupla de atacantes convocados. Interessante, hein, gente? Tá aqui, Del e Juan Pablo são convocados novamente para a Seleção Brasileira Sub-17. Foram convocados pelo técnico do Patetucci para defender a seleção em 2 amistosos contra o México, que serão disputados na Granja Comari, em Teresópolis, nos dias 24 e 27 de junho. Ele se apresenta à comissão técnica no dia 16, na região serrana do Rio, para o início da preparação. Os amistosos fazem parte do ciclo de observações e testes visando a disputa da Copa do Mundo Sub-17, marcada para novembro, no Catar. Tá aí, gente, bacana, experiência boa, que eles sejam felizes por lá. Muito sucesso, são 2 joias do nosso tricolor de aço. Falar em ataque, tá aqui, chama atenção, algo que tem preocupado, o Ceni falou sobre isso, e nosso querido Santana sacou aqui, gente, esses dados chamam atenção.
e são dados trazidos pelo Datafootball. O Bahia é a equipe que mais perde grandes chances no Brasileiro, ao lado do Flamengo. São 17 grandes chances perdidas de 25 criadas, ou seja, apenas 32% das grandes chances são convertidas. 15ª equipe no quesito. Pensem vocês, aí, de 17, de 25 chances criadas, o Bahia só consegue aí com 17. O Esquadrão tem uma média de 2,5 grandes chances por partida. Apenas o Flamengo tem uma média maior na competição, 2,9. Então vejam, hein? De 25 chances criadas, o Bahia perde 17. E é aquilo que a gente fala sempre, não adianta. Tem que reforçar o nosso ataque, e os números gritam, e para mim é um bom caminho aí para a gente pensar nessa janela do meio do ano. É necessário realmente que o Bahia se reforce em relação ao seu ataque. Sobre isso aqui, inclusive, tá a situação aqui, cadê os gols? No Brasileirão, é o 4º pior ataque, 9 gols em 10 jogos. Na Libertadores, é o 6º pior ataque da fase de grupos, de 32 equipes. Foram apenas 5 gols em 6 jogos. Aumentou o nível da competição e o Bahia tem encontrado muitas dificuldades em marcar. Até coloca aqui, ataque é a prioridade na próxima janela. Concorda, viu, gente? Goleiro é prioridade? Não, para mim, ataque é a prioridade. Goleiro é importante, zagueiro tem que trazer também, mas ataque tem que reforçar e muito. Gol custa caro e o Bahia tem que entender isso para subir de nível a partir do meio do ano. Tem informação agora sobre desfalques no São Paulo, tá aqui, pessoal, chama atenção, a lista é grande, hein? Lista extensa no São Paulo de desfalques, vamos trazer aqui para vocês. E tá aqui, Igor Vinícius lesionado, Juan Tressói lesionado, Luiz Gustavo, problema de saúde, Alisson suspenso, Marco Antônio lesionado, Lucas Moura, que bom, lesionado, Oscar lesionado, Lucas Marques lesionado, André Silva suspenso, Ferreirinha, que costuma dar trabalho para o Bahia, lesionado, e Caleri é outro, lesionado também. Então, claro, difícil vai ser, mas o Bahia tem que aproveitar esse contexto aí favorável, porque o São Paulo tem muito jogador lesionado. Outra informação agora é sobre contrato que favorece a Bahia, mas esse favorece eu coloco entre aspas. Tem gente que entende que favorece o São Paulo, tá aí, gente? Nestor poderá enfrentar o São Paulo, clube ao qual ainda pertence. Contratado pelo Bahia por empréstimo com passe fixado, o meia não possui cláusula que o impeça de atuar contra o time paulista. Até, gente, boa tarde trazendo, e é verdade, a gente já imaginava, porque geralmente empréstimo pago, ele não vem com essa cláusula. Se o empréstimo fosse gratuito, viria com essa cláusula, não vem. Nestor está à disposição, que tem a lei do ex, né? Que ele se ajude, porque está difícil, está devendo muito para a nação tricolor. Sobre o jogo, eu vou trazer aqui a análise da Sport TV a respeito do que esperar do nosso tricolor de aço diante da equipe do São Paulo. Tá aqui, gente, Sport TV analisando nosso Bahia. Vamos ver. Né? O Bahia, ao contrário do São Paulo, esse já tem um time mais robusto, mais inteiro. O Rogério não deve ter nenhum desfalque, né? Além daqueles que já estão há bastante tempo fora, Canu, Rezende, o Eric, né? Também continua fora. Então dá para ele, se quiser, repetir a escalação do jogo contra o Inter, né? Pela Copa Libertadores no meio de semana, né? O Bahia, infelizmente, para sua torcida, acabou eliminado da Libertadores ao perder lá em Porto Alegre por 2-1. Então a escalação deve ter Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, o Ramos Mingo e o Juba na lateral esquerda, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Cauli, William José e Eric Pulga, ou seja, o que tem de melhor para esse jogo contra o São Paulo, Jéssica. O mesmo time jogou contra o Inter, né? Se ele repetir a escalação, é um time com muita qualidade, né? A gente falar do Bahia é um time com muita qualidade. Ainda tem o Ademir, que pode entrar talvez no lugar do Cauli, né? Há uma possibilidade de um jogador um pouco mais vertical. Agora, o Bahia no jogo contra o Inter, eu achei um time que faltou um pouquinho mais de velocidade, sabe? Acelerar um pouquinho a troca de passes. Achei que ficou cozinhando um jogo muito paciente, vamos dizer, mais paciente do que com ação. Para alguém que precisava da vitória, porque o Inter classificava com empate, né? E o Bahia precisava da vitória. Tudo bem que não queria se expor contra o Inter, que tinha muito poder de fogo, mas acho que em alguns momentos isso volta a aparecer no Bahia, que era o que aconteceu no ano passado, né? Um time que demorava para encontrar realmente uma infiltração na área, de pisar na área do adversário. Isso diminuiu nesse ano, mas em alguns jogos isso volta a acontecer. Acho que esse é um jogo, provavelmente o Bahia olha essa partida contra o São Paulo para dar uma resposta, né? É isso aí, uma resposta. Pelo menos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Claro que jogar contra o Inter no Beira-Rio é sempre difícil e tudo mais. O Inter é um time de bastante qualidade, mas a atuação do Bahia me deixou decepcionado. Eu achei que o Bahia ia encarar mais o jogo, ia enfrentar o Inter um pouco mais de peito aberto, né? Um jogo mais fresco, as características que tem. Mas não foi assim, né? Eu achei que para quem precisava vencer o jogo fora de casa, foi uma atuação tímida, mas por isso que a gente fala que o Inter ele fez muito mais por onde vencer, né? A partida, se fosse a gente olhar o todo, e marcou super bem o Pulga, né? A questão do Aguirre, especificamente, estratégia de jogo ali, e o Inter não deixou de ir atrás do resultado.
o Bahia olhar isso, tem um pouco natural da construção dessa confiança para disputar esses torneios e essa equipe fazer com que o Bahia, aquele negócio, né, ele retome aquele protagonismo que teve lá atrás de time grande, brasileiro, campeão brasileiro e tudo. Mas essa equipe, eu acho que ela tem muito disso, cara. Então é um time muito complicado de se jogar contra, é um time que proporciona ótimos jogos. Pagou, acho que mais caro, se for ver, pela derrota com o Nacional em casa, né? Que saiu ganhando, ali ele perdeu a chance de classificar. Ali complicou, né? E ele vai jogar com o lado esquerdo, que é muito forte. Tava ganhando, né? Tava 1-0 Bahia e tomou 3-1, né? 3-1 de contra-ataque ainda, na verdade, né? Mas esse lado esquerdo do Bahia é muito forte, né? Com o Juba, joga muita bola e falei que ele tá indo... O Alexandre também tá numa excelente fase. Juba e Pulga ali é uma... Juba, Pulga e o Jean. O Jean cai muito pelo lado esquerdo. Então ali esse lado e ao lado com o São Paulo, você pode ver que ele vai estar bem... Pode ser que coloque o Pablo Maia para cá com Ferrarese e Cédric, né? Para poder ajudar a marcar. Jogo interessante. É isso aí, esse jogo acontece às 18h30 lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos ao intervalo. Aí, gente, é isso, né? Agora o Bahia fazer o dever de casa, não tem outra opção. A gente vai trazer tudo do jogo, Jornada Esportiva, a gente conta com a presença de vocês. E é o Bahia tomar cuidado, mas sim impor em casa. 3 pontos aí, com todo respeito, São Paulo é obrigação. Se o Bahia pretende subir na tabela e ganhando, já chega à 5ª posição e depois dos outros resultados, a gente vai saber como é que fecha essa rodada e a classificação do nosso tricolor de aço. Para completar, vou trazer aqui informação de revelação importante sobre o jogador que está livre no mercado e agora já se sabe sobre salário, pelo menos está aqui a informação. E está aqui, gente, a página Mundo Bola relativa ao Flamengo está aqui. O Ilharão é descartado pelo Grêmio e entra na mira de clube carioca. Vamos trazer aqui essa revelação sobre o salário, que é um bom parâmetro para o Bahia, gente. Está aqui. Sem clube desde que deixou o Panathinaikos da Grécia, o volante Ilharão do Flamengo pode voltar ao futebol brasileiro. Nos últimos dias, o nome do meio-campista de 33 anos foi vinculado a 2 equipes, Grêmio e Fluminense. No entanto, segundo o portal Tricolor Imortal, o clube gaúcho descartou qualquer chance de contratação. Por outro lado, o Fluminense demonstrou interesse, já sondou a situação do jogador. De acordo com o site Nosso Flu, o clube avalia apresentar uma proposta. Ainda segundo a reportagem, Arão teria solicitado, tá aqui, gente, um salário de R$600 mil por mês e contrato válido, aqui pesa, hein, por 3 anos para atuar nas Laranjeiras, gente. Caso se acerte com o Fluminense, ele vai jogar pelo 3º clube no Rio de Janeiro, e aqui falam também sobre a passagem dele lá pelo Flamengo. Então tá aí, deixe sua opinião nos comentários. R$600 mil, 3 anos de contrato. O jogador que já tem 33 anos. Gente, sobre o salário, tá tendo a média razoável. 600, 500, às vezes tem uma bonificação. É um jogador livre no mercado, provavelmente recebe luvas, dilui no tempo de contrato. Quanto a isso, eu acho que seria viável. É um jogador, inclusive, polivalente, que poderia suprir essa lesão que, infelizmente, nosso jogador Eric teve. Poderia ser interessante. Agora, 3 anos de contrato é complicado. Aí seria, no máximo, mais um a depender de metas. E nessa condição, eu traria o jogador. Não sendo ele, tem que ser outro. Agora, o jogador já... Ele até veio com uma boa temporada aí e tudo, mas um jogador que, pela idade, não dá para fazer um contrato de 3 anos. É bem complicado. Então, tem esse. Porém, de todo modo, o Bahia gosta de jogador livre, o salário é viável, no meu entendimento. E o Bahia com 1 ano de contrato, mais um, entregando uma boa proposta, tendo o Ceni, né, que conhece o atleta do Flamengo, ele gostando do projeto do Bahia, poderia ser bem-vindo. É um atleta que estava em atividade, tem experiência, é polivalente, conhece o modelo de Rogério Ceni, conhece Everton Ribeiro também, poderia vir para agregar o nosso tricolor de aço. Deixa a sua opinião nos comentários, mas são parâmetros revelados e o salário sempre é um parâmetro muito importante. Acabou sendo revelado aí, pode servir de avaliação pelo nosso tricolor de aço. Tá aí, gente. Mercado da bola surgindo. Vamos ver, né? O importante é o Bahia se reforçar, independente de quem seja. E é reforço. Tem que elevar o nível. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí, da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita aí. Faça seu cadastro na Play. Esperamos você na Jornada Esportiva. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.